Olá, sejam bem-vindos ao Madamada, eu sou o Felipe e hoje com a review de Nier. Essa vai ser a primeira review de game no canal, para trazer um conteúdo diferente do padrão, né? Como o foco do canal é mais nas histórias dos mangás e dos seus personagens, né? O foco nessa review vai ser a mesma, então não espere comentários da gameplay e coisas do tipo, né? Então, bora lá. Uma pequena introdução para pelo menos contextualizar sobre o que é o jogo. O game é um RPG de ação, ele foi lançado no ano de 2010, foi feito pelo diretor Yoko Taro. O game tem duas versões, uma joga com o pai e outra joga com o irmão, por assim dizer. Aí a versão do pai saiu para Xbox 360 e a versão do irmão saiu para PS3. No ocidente, se eu não me engano, só saiu a versão do pai, né? E acabou também sendo a versão de PS3, na versão do ocidente. Não tem muita diferença entre as versões, tirando quem é o protagonista e como tem a relação dele com a personagem Yona. E futuramente vai ser lançado um remaster remake da versão do irmão, que vai sair para as plataformas atuais, né? Que é PS4, PC e eu acho que Xbox, não tenho certeza. O jogo tem uma ligação direta com o final de Drakengard 1, então por isso já deixo avisado que pode ter spoilers do Drakengard 1, então já fica avisado. E obviamente também vai ter spoiler do próprio Nia, né? Nessa primeira parte eu vou focar no mundo de Nia e como ele surgiu, por assim dizer. O mundo de Nia inicialmente ele era praticamente igual ao nosso, porém em um certo momento entre o século XX e o XXI, eu não lembro se tem uma data específica, que já que a data deve mostrar no Drakengard 1, eu não me lembro exatamente qual mostra lá, mas é basicamente o mundo atual, né? Uma entidade gigante, junto com um humano e seu dragão, cai de um portal do céu de Tóquio, né? Isso que tem a relação direta, né, com o final de Drakengard 1, que é o final E. Esses seres que caíram de outro mundo estavam tendo uma batalha que tem relação com o Drakengard 1, então não vou estar focando muito sobre o que era, mas eles estavam batalhando. Após o término da batalha, o dragão ganha e acaba matando esse criatura gigante, divina, por assim dizer. Mas logo em seguida, esse dragão ele é eliminado pelo exército local, né? O exército japonês. Obviamente, com a morte de um ser divino de outra dimensão, essa divindade acaba espalhando uma doença de seus restos que sobraram e que acaba afetando os humanos nessa realidade nova. Os efeitos que causam nos humanos são uma pele branca e uns olhos vermelhos que acabam afetando. E os olhos vermelhos. Né? E não só isso, esses efeitos visuais nas pessoas, obviamente eles acabam virando seres monstruosos, por assim dizer, né? Acabam atacando outros seres humanos e tal, meio que criando um caos, né? E com todos esses acontecimentos, assim, praticamente está criando-se o fim do mundo, né? Os humanos se tentam se salvar, criando dois grandes projetos, assim. O primeiro é o projeto Gestalt, que basicamente consiste em separar a alma do corpo. E que futuramente se criaria novos corpos para essas almas, né? Já que os corpos anteriores estariam destruídos pela doença. E acaba que esses novos corpos futuramente serão chamados de replicantes. O outro é basicamente criar armas vivas. Eu não entendi basicamente como eles fazem essas armas vivas. Eu acho que tem a ver com os restos da criatura gigante, com o dragão. Provavelmente ele deve ter evoluído a tecnologia, né? E criado novas armas assim, né? Essas armas vivas. Durante esse período caótico de fim de mundo, por assim dizer, o projeto de assalto ainda não tinha começado firmemente. A gente é apresentado a dois personagens importantes na história, que é basicamente o prólogo do game, né? Que é acho que os primeiros 30 minutos do game. E os personagens que são apresentados são um garoto chamado Nia e uma irmã chamada Yona. Ambos tentam sobreviver a esse mundo, né, pós-apocalíptico. Né? Em determinado momento, eles acabam encurralados pelos Shades em um armazém lá específico. E que esses Shades, que eu vou explicar mais futuramente, né? Não é necessário explicar agora. Eles acabam tendo que enfrentar esses Shades e usam
um livro chamado Grimoire Noir. Eu não sei como se pronuncia isso, eu acho que é francês. Mas é basicamente um livro de magia negra, assim, por assim dizer, né? E ele tem poderes mágicos e tal, bem simples assim. O Nier ele consegue usar sem grandes problemas, né? E acaba vencendo esses inimigos, né? Esses shades que aparecem. Porém, a irmã, ao tentar usar, né, para ajudar a seu irmão, acaba recebendo uma doença. Não é mostrado muito sobre isso nesse prólogo, o que é essa doença, de como, como ela surgiu, mas basicamente ela acaba pegando essa doença. Sem ter uma visão de melhora, né, já que é uma doença nova e tal, o Nia acaba indo atrás desse projeto de Gestalt, né, como forma de salvar ele, né, e também salvar sua irmã. Depois disso, nós temos um grande time skip, né, de basicamente 13 séculos, né, 1300 anos, e então realmente começa o game. Agora focando na apresentação dos personagens principais, a gente tem praticamente 5 personagens principais que eu tenho interesse mais de falar mesmo, né? Que é o Nia e a Yona, que aparentemente estão vivos, né? Depois desses 1300 anos, ainda não é explicado nesse começo do game, porque é o motivo disso, mas eles estão aí. Eu tenho o livro Grimoire Ways, que eu vou chamar de Shiro, que é mais fácil, né? E é o próprio jeito que os personagens chamam na versão japonesa, né? Ele é basicamente um livro mágico, semelhante àquele que é apresentado no começo do game. Temos a Kaine, que é uma personagem também muito importante para a história, e o Emil, que é um garoto com poderes de Medusa praticamente no começo. O Nia e Yona, eles basicamente estão iguais àqueles que são apresentados no prólogo, né? Há 1300 anos atrás. Ele quer tentar salvar a irmã de uma doença, que é basicamente parecido com aquela que a gente vê no começo do game. E também ele é um personagem bem esperançoso, assim, né? Já que no começo ele realmente já fala que também gostaria de salvar o mundo, né? Dos Shades. O Shiro, né? Que é o livro, não tem muito o que se falar sobre ele. Ele está mais para um guia, né, nesse começo também, já que o personagem principal, o Nia, ainda é um pré-adolescente criança, né? Então ele meio que precisa desse auxílio, né? Serve também como um alívio cômico ele. Tem a Kaine, né? Que é uma personagem inicialmente que apresenta ser bastante fria, mas obviamente tem seus motivos. Ela sofreu muito preconceito por dois grandes motivos. Por ela ser meio humana, por assim dizer. Ela tem partes de Shades no braço direito e na perna esquerda, ou é o inverso, não me lembro agora. E o restante é humano, aparentemente. Ela também sofre preconceito por ser hermafrodita, que é explicado nos finais lá, bem que também gera preconceito com a vila que ela vive, né? E, além do mais, ela tem um outro Shade que acaba invadindo o corpo dela e que a todo momento tenta tomar o controle, né, por assim dizer. Então, em vários momentos do game, ela vai entrar no modo Berserker, por assim dizer, e acabar atacando os amigos e tal, e ela meio que evita se deixar fraca, né, por assim dizer, né, deixar as emoções tomarem conta, então ela tenta ser fria para que esse Shade não tome conta dela e acaba dando merda, né. Por último, temos o Emil, que é um garoto com poderes semelhantes de uma medusa. Ele é um garoto bem tranquilo, né? Bem gentil, por assim dizer. E isso mescla bastante com o que ele é, né? E isso vai levar um fardo bastante grande no decorrer do game, né? Então, basicamente são esses os personagens principais da party. E agora eu vou estar focando na história do game, por assim dizer, então. Obviamente já teve spoilers até agora, mas agora realmente é a história do game, né? Então vamos lá, né? Partindo para o plot do game, ele se divide em duas partes. Uma com o Nia criança, ou pré-adolescente, né? Como preferir, né? E outra com ele adulto. Sendo a primeira parte, mais uma tentativa de salvar a Yona dessa doença. Como consequência dessa jornada que vamos fazer para salvar Yona, somos apresentados aos personagens desse universo e como os membros da party, o rei de Facade, que eu acho que é o nome do reino lá, não me lembro certo a pronúncia, os irmãos mecânicos, por exemplo, as irmãs da vila, Popola e Devola, e ajudam boa parte do game, né, como guias, né, já que elas são líderes da vila inicial do game, onde o Nia e a Yona são moradores, né, e entre outros personagens que a gente encontra. Vemos que existem conflitos recorrentes com os Shades e com os humanos. Como falei antes, a primeira parte não tem grandes coisas a se falar, então eu vou meio que já
ir para a segunda parte, que é onde realmente temos questões mais trabalhadas dos personagens. Porém, antes de começar a segunda parte, que temos o grande empecilho, né? Que a gente encontra, né, um tal de Shadow Lord, que é aparentemente o rei dos Shades, por assim dizer, né? Um líder sobre eles. E que acaba levando a Yona como um refém, né? A gente não sabe ao certo o que ele quer ainda, mas ele deixa um monstro lá para Nier e sua party batalhar, né? Como o monstro é bastante forte, né, já que ele é meio que consequência do Shadow Lord, acaba que todo mundo toma um pau, né, por assim dizer. E a Kaine tem uma ideia lá de acabar sendo como uma estátua, né, para prender esse monstro que o Shadow Lord tinha deixado lá e acabar salvando, né, a party lá e o resto da vida, né. O Emil usa os poderes de petrificar para transformar a Kaine numa espécie de estátua lá e prender o monstro que o Shadow Lord deixou. 5 anos se passam, o Nia já se torna um adulto, né? Que é a segunda parte do game. Junto com o Emil, eles acabam conseguindo uma forma de tirar a Kaine do seu estado. E agora, como eles estão mais velhos e mais preparados, já poderiam enfrentar aquele monstro, né, que estava ali selado. Mas para conseguir essa forma de libertar a Kaine desse processo de petrificação, o Emil tem que passar por um processo de aumentar sua força, por assim dizer. E com isso, com o aumento da força dele, a gente acaba descobrindo coisas sobre o passado dele e sobre o que ele é. Bom, basicamente o Emil é uma arma daquele projeto do século XXI, que é com o objetivo a criar armas vivas para proteger a população e tal, dos monstros que estavam surgindo por consequência daquela queda do gigante. Durante o processo aí de aumento de força do Emil, ele acaba tendo sua aparência deformada, né? E a gente também acaba descobrindo informações que a irmã dele acabou participando desse projeto também. E é uma história bem triste, né? Sobre os dois, assim. Já que meio que são crianças, né? Basicamente se tornam armas e tal. Ele é uma criança bem gentil, como eu falei anteriormente. E ele acaba sofrendo muito por isso, né? Do decorrer do game. Já que em vários momentos ele acaba perdendo o controle sobre esse estado de arma dele, né? Causando muita destruição, coisa do tipo, fazendo coisas que ele não inicialmente queria. Então é uma forma que eles encontram de salvar a Kaine, mas também há perdas no processo, né? Agora com a Kaine de volta na paz, né? Já que o Emil conseguiu tirar ela daquele estado que ela estava. Eles finalmente vão a jornada para derrotar o Shadow Lord e salvar a Yona que estava sendo mantida de refém, né? Shadow Lord. Nessa jornada, nessa segunda jornada, por assim dizer, eles acabam reencontrando todos aqueles personagens da primeira parte, né? Do jogo, né? Porém, como eu já não citei muita coisa neles na primeira parte, eu vou citar só o rei e os irmãos mecânicos. E vou dar uma backstory sobre eles também, mais aprofundada aqui. Os irmãos mecânicos lá, basicamente eles viviam isolados na montanha. A mãe deles já haviam abandonado eles num rolê lá, que aparentemente era romance com outro cara e tal. Mas não tem muito que falar sobre isso, é mais uma questzinha secundária, vamos assim dizer, pra história. Mas, focando nos irmãos, acaba que um deles acaba morrendo em um acidente. E dava a entender que um shade de um robô tinha causado, mas não fica muito claro, né? Não tanto pra gente como pra eles, não fica muito claro. Mas eu acho que os personagens já tinham certeza, né? Tipo, o irmão que sobrou tinha certeza que foi consequência do shade e do robô, né? A morte do outro irmão. E o que faz ele buscar a ajuda do Nier para vingar, né? Vingá-lo, né? Sobre o rei, ele estava praticamente com a vida já estabilizada, né? Depois que ele herda, né, o reino lá. Ele era bem jovem, né? Ele estava meio com dificuldade no começo, né? Já que ele era bem jovem, consequente e tal. Mas depois do time skip ele amadurece bastante, por assim dizer. E ele estava com o casamento arranjado com a Fira, que era uma plebeia lá, por assim dizer. E que acaba tendo um casamento interrompido por Shades e uma manada, sei lá, alcateia, não lembro agora, fica aí a dúvida, de lobos. E como ele estava apaixonado pela Fira, ele acaba ficando louco por vingança, né?
já que eles acabaram com a vida da menina e basicamente com o casamento dele, né? E também ele busca a ajuda do Nia para se vingar sobre esses Shades e esses lobos. Um ponto válido para citar também, que eu já meio que estava quase esquecendo, mas acho que é válido citar, é que a Kaine, durante esse processo aí de ir atrás do Shadow Lodge, ela também acaba entrando no modo Berserk, e que, por ser a primeira vez que isso acontece, acaba que o Nia e o Emil conseguem contê-la, mas já deixa a preocupação com os amigos dela, né? Já que é a primeira vez que isso acontece. Logo após esses problemas que acabam acontecendo e essas resoluções de vingança com Shades e tal, eles finalmente encontram uma forma de enfrentar o Shadow Lodge. E agora já dá pra dizer que estamos na rota final do game. Antes de falar das grandes revelações do final do game, tem um momento que quero comentar, pois é uma cena muito foda, né? Que acontece no castelo do Shadow Lord, onde o rei, ele entra em batalha com o exército dele para salvar o Nia de um Shade. Esse Shade praticamente estava sendo imortal, o Nia não conseguia de forma alguma derrotá-lo, então acaba que o rei vai em seu auxílio e meio que fica entretendo lá o Shade enquanto o Nia vai atrás do Shadow Lodge. E essa cena é muito boa, né, na minha opinião. Ainda mais por eu ter me afeiçoado muito pela história a história do rei com a Fira. E ver ele tendo uma gratidão com o Nia e por ter ajudado anteriormente. E meio que ele tem toda uma questão com o reino dele lá, que tem um monte de lei e tal. Provavelmente ele quebrou todas as leis possíveis lá daquele reino. Mesmo fazendo isso, ele não se importa, né, já que ele tá ajudando um amigo dele. E era um momento muito bom e uma cena muito legal, assim, de se ver. Voltando mais pro plot principal, nessa investida final contra o Shadow Lodge, a gente tem as grandes revelações do game. Como a primeira delas, sendo as irmãs Devola e Popola, que estarem praticamente auxiliando o Shadow Lodge durante todo o game. É explicado por elas, por exemplo, que elas são androides e que elas faziam também parte daquele projeto Gestalt de salvar a humanidade, né? Com as revelações, a gente acaba tendo informação, por exemplo, que o projeto Gestalt acabou falhando, já que com a separação da alma do corpo, essa alma acaba virando os Shades que a gente conta durante todo o game. Então, basicamente, todos os inimigos que a gente mata, e sem pensar muitas duas vezes no game, são os humanos do século XXI, que estavam tentando sobreviver àquele mundo pós-apocalíptico. E por consequência, a gente tem outra revelação. Já que os Shades são, na verdade, os humanos daquele século XXI, então meio que deixa entender que não sobreviveu nenhum humano, né? Mas a gente tá vendo, né, humanos durante todo o game. A gente tem o Nier, a gente tem a party principal, até personagens que a gente encontra aí fazendo parte da vila, do reino lá, do rei. Então, o que eles são, na verdade, né? Basicamente fica a questão no ar, mas já é logo revelado também. E todos eles não são, na verdade, replicantes. E são aqueles novos corpos que seriam feitos para as almas que foram separadas, né? Inicialmente lá durante o projeto Gestalt. Acaba que, como mais uma falha desse projeto Gestalt, os corpos acabam criando consciência própria, né? Tomando suas próprias decisões. E que gera também, né, um dos grandes conflitos do game, já que nenhum desses replicantes tem interesse, né, de se morrer, né, praticamente, né, para só servir de casulo, né, ou sei lá, uma casca, né, aquelas almas antigas lá do século XXI. Depois desse baque de revelações, assim, temos a batalha com as irmãs, e que por serem basicamente quem deveriam ficar vigiando o projeto de Gestalt para que desse certo, elas são bastante fortes, o que meio que força o Emil, que é a arma viva, e sacrificar para salvar a party e para continuar a jornada do game, né? A Kaine fica bastante puta, né? Já que ela tem mais contato com o Emil, né? Já que eles ficam bastante tempo juntos. E aqui temos as divisões dos finais do game, sendo a gente tendo 4 finais. O final A e B são os primeiros e não tem muita diferença sobre eles, são basicamente o mesmo final, apenas temos informações a mais no final B do que acontece no final A, então são basicamente o mesmo. E o C e o D são sequência dos finais anteriores, porém ambos são gerados por escolhas que encontramos no game aí, no finalzinho. O final A é bem simples, né? Não tendo muito o que se falar.
É basicamente o Nia derrotando o Shadow Lord, né? Esse rei dos Shades. E salvando a Iona, né? E tendo um final feliz, entre aspas, né? Já que já tivemos muitas perdas durante esse caminho até salvar a Iona. Como o Emil e tal, após o rei e outras galeras, né? Que acabam tendo suas mortes, né? A única coisa mais importante de citar é um diálogo que a gente tem da Iona, que está sendo possuída por um Shade, e pelo Shadow Lord, né? Infelizmente a parte do Shadow Lord não é possível entender nessa primeira vez que a gente vê essa cutscene, mas pela parte da Iona dá a entender que tudo que o Shadow Lord fez estava no intuito de salvar essa Shade, né? Mas, pela surpresa de todos, assim, a Shade recusa, né, esse corpo da Iona, pelo fato de ela reconhecer que existe uma consciência, né, naquele corpo, e ao sair do corpo da Iona, o Shadow Lord acaba ficando meio louco, né? Acaba gritando, enfurecido. Mas basicamente é isso, a gente não tem grandes informações sobre o que aconteceu nessa cena, mas a gente vai ver logo em seguida, fazendo o final B. O final B é mais um aprofundamento dos acontecimentos da segunda parte do game e do final A, né? Onde temos a visão dos Shades, basicamente, nessa rota, né? Como no caso dos mecânicos, onde a gente vê que o Shade não tinha a menor relação com a morte de um dos irmãos, sendo apenas eles que estavam no lugar errado, na hora errada, né? E acabam o irmão que sobreviveu vendo o Shade e o robô e acaba culpando eles, né? Pelo acontecimento, que é uma forma mais fácil, né, de aceitar também a morte do irmão, né? Tendo um bode expiatório ali, né? E também no caso do rei, né? Onde vemos que os lobos e os Shades que mataram a filha, né? E acabaram com o casamento, já vinham sofrendo com o exército do rei por um bom período. A gente vê basicamente o exército fazendo uma chacina com os lobos lá, vários corpos e tal. Então a cena é bem pesada, por assim dizer, ainda mais por ser animais assim, né? Pesa bastante. E por último, mas não menos importante, a gente tem a visão do rei, né? Do rei dos Shades, do Shadow Lord. Onde vemos que ele é, na verdade, né? Aquele Nia do começo da história. Aquele Nia que era do século XXI, que é basicamente o prólogo do game. E a gente acaba vendo que ele acabou entrando pelo projeto Gestalt, em consequência para salvar sua irmã daquela doença inicial, e ele não viu uma solução. E é um negócio bem complicado, né? Já que a gente tem informações de que ficou 1300 anos depois daquela cena inicial do prólogo até os acontecimentos atuais, 1300 anos, né? E vemos que a consequência disso tudo que o Shadow Lord fez e tal acaba sendo meio que em vão, né? Já que vemos que aquele Shade que estava querendo pegar o corpo da Iona replicante era na verdade aquela Iona inicial, então, mas ela meio que recusa também já pegar esse corpo replicante, porque ela vê que tem consciência e tal, como eu falei anteriormente. E temos também, né, o pior ainda, né, que ela acaba perdendo, né, a luta final contra o Nia replicante. Então, fazendo que meio que tudo que ele fez na vida dele em vão, né, é bem pesado, né, vamos assim dizer. Até a cena final dele, a gente tem meio que uma volta naquele século XXI, a gente vê mais uma cena dos irmãos se interagindo e tal. E a gente tem uma cena muito triste, né? Afinal, que é o Nia Shadow Lord sentado, né? Meio que, né? Tá lá, né? Depressivo, né? Agora com os finais C e D, e faltava, a gente tem a resolução com a Kaine, né? E meio que já ficou de fora dos outros finais, mas ela sempre esteve lá nas resoluções, né? Na batalha com o Shadow Lord. E que após tudo que aconteceu, a morte de Emil, o pá, ela meio que se quebra, né? E perde o controle de novo, né? Só que agora bem pior do que aconteceu anteriormente. Acaba que o Nia tem que enfrentá-la, né? Um negócio interessante é que o Shade que estava possuindo a Kaine acaba ajudando na batalha, dando dicas pro Nia. E é o mesmo também que acaba dando informações de meios de como acabar com o sofrimento ou salvar a Kaine. Acabar com o sofrimento dela basicamente seria matá-la, né? E nesse final que a gente mata é o final C. E a gente tem não muita coisa também pra falar sobre ele, já que é só a gente livrando a Kaine de todo o sofrimento que ela sofreu. E a gente tem uma cena extra, né, que é o Nia mostrando sentimentos pela Kaine. A cena é bem bonitinha, mas é bem isso, né, também o final. E temos o final extra, que é o final onde o Nia se acaba sacrificando sua vida e toda a sua existência, por assim dizer, memórias que ficaram com outras pessoas e tal, ele meio que deixa de existir, né? Ou melhor,
como se ele nunca tivesse existido, e ele acaba salvando, e ele acaba com isso salvando a Kai, né? Com isso temos o término do game, derrotamos o Shadow Lord, acabamos ainda salvando a Yone em todo o final, mas não tivemos um final feliz, assim, né? Um final bom. A gente termina com aquele gostinho amargo, né, na boca. Bom, agora já que terminamos a parte principal do game, né, a história e tal, fica algumas reflexões que dá pra se fazer, mais precisamente com o final B do game, né, que é melhor de se analisar. Existe uma entrevista do Yoko Taro durante a publicação, se eu não me engano, de Drakengard 3, ou já tinha sido publicado o game, ou ainda está perto de ser publicado, não sei o certo. Vou deixar na descrição também aí essa entrevista, onde ele cita um pouco da ideia que acabou dando origem ao Nier, né? Basicamente, ele quis brincar um pouco com essa ideia de objetivo no game, né? E também dá pra ser levado para objetivos na vida real, né? E no games, muitas vezes você tem o objetivo de, sei lá, salvar a princesa, né? Basicamente, o Mario da vida, né? Ou sei lá, um próprio Musou. Também eu acho que é o exemplo melhor de se fazer, né? Já que ele trabalhou como Souls também, né? Você tem um objetivo e você acaba matando, sei lá, milhares, né, de pessoas no decorrer da história, apenas porque você tem o objetivo de salvar a princesa no final. E você faz isso sem se questionar muito, né? Então ele fez essa brincadeira com o game, a gente vê bastante nisso em todos os personagens da história, né? Tanto Nier, como o Shadow Lord, quanto o Rei, como, sei lá, os Irmãos Mecânicos, até outros personagens, né? E sempre tem um motivo presente, um motivo que na cabeça dele, e até pode convencer a gente, que é muito válido, né, esse objetivo, mas ele todos os personagens passam por cima de várias pessoas, né, vários indivíduos, vários shades, para chegar nessa conquista, né, objetivo final. Então, com essa ideia, ele meio que questiona tudo isso, né? Até na questão de games, assim, e na questão da vida real. É um questionamento muito válido, né? No mundo que a gente vive, por exemplo, hoje em dia. Então você tem um exemplo mais forte, assim, na vida real, né? Que foi os atentados de 11 de setembro, né? Nos Estados Unidos, onde morreu bastante gente, né? E você tem os Estados Unidos tomando uma atitude praticamente igual a dos terroristas, né? Mas eles têm, né, um motivo, né? Então eles podem ir atentar outros países, né, causar destruição, mas eles atacaram primeiro, né? Então é uma questão muito válida, né, para se questionar. Então fica aí, né, a questão no ar. Será que é válido, né? Você atacar outras pessoas, passar por cima de outros, apenas que você tem um motivo em mente e que quer conquistá-lo? Será que é válido? Fica aí no ar, né? Bom, agora os agradecimentos, né, finais, né, basicamente. Essa primeira tentativa de vídeo solo ficou bem complicado de fazer, sei lá, é a primeira vez que eu faço, assim, vídeo review, assim. Em formato podcast com o Eduardo fica mais fácil, né, de se dialogar e tal, a gente acaba lembrando um ao outro ponto. Então, se tiver ficado confuso, deixa o feedback aí, o que eu posso melhorar e tal. Então é basicamente isso. Agradeço aí, deem feedback, como eu falei, e até a próxima.